movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, graça, bondade e misericórdia do Senhor estarmos ouvindo mais uma mensagem, no qual o Senhor colocou no meu coração. Eu quero estar orando primeiro, para a gente poder estar ouvindo a mensagem qual o Senhor tem para nós hoje, nesse culto da família. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer, te bendizer, te louvar, te adorar, Senhor, Pai, neste momento, em espírito e em verdade, e pedir ao Senhor que o Senhor venha, ó Pai, neste momento, em cada lar, em cada casa, que o Senhor venha fazer presente, ó Pai, em nome de Jesus, em cada família que vai ouvir essa mensagem. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua palavra, porque é um privilégio, ó Pai, ser escolhido pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar lendo um texto aqui, o qual está em 2 Reis, capítulo 22. Eu queria que vocês acompanhassem a partir do versículo 1 do capítulo 22. A Bíblia diz que tinha Josias 8 anos de idade, o reinado de Josias. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías, de Bezcate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Asafã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que o trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o dei nas mãos dos que dirigem a obra e tem o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, os edificadores, os pedreiros, e compra madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Agora a Bíblia diz aqui que Ilquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Asafã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Asafã, e este o leu. Então o escrivão Asafã veio ter com o rei, e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tem o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Asafã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Asafã o leu diante do rei. Tendo o rei lido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou ao rei Ilquias, ao sacerdote Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaias, Asafã e escrivão, e a Isaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazer segundo tudo o que de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Eraz, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor,
eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouviu que farei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz, e tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles o rei esta resposta. Eu quero estar trazendo para nós hoje uma mensagem, qual Deus colocou no meu coração, que nós estamos aqui em 2 Reis, conta a história dos reis, e nós vemos aqui antes do reinado de Josias, 2 reis, o qual um deles era Manassés, e o outro rei foi Amon, o filho de Manassés. A Bíblia diz que Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Ele edificou altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército do céu. Quer dizer, eu vou te explicar para você entender. Manassés, ele tornou edificar altos postes ídolos, imagens, o qual Acabe, o qual Ezequias, ele tinha destruído, o qual Acabe tinha levantado. Então, o rei de Manassés tornou levantar esses postes ídolos. E ele governou em Jerusalém 50 anos. E após a morte dele, reina também Amon. E Amon faz a mesma coisa. Amon também, filho de Manassés, ele tinha 22 anos e reinou também 2 anos em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. A Bíblia diz que ele andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor e Deus dos seus pais, e ele não andou no caminho do Senhor. Quer dizer, Manassés e Amon, além de ter servido outros deuses, também levou o povo a deixar de adorar ao Deus vivo, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que vive eternamente, ele é sempre eterno, o Deus o qual nós adoramos hoje em espírito e em verdade, o qual a Bíblia diz que ele se importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, o qual o Deus que você não vê, mas você crê. E nós temos que termos fé nesse Deus, o qual o nome dele é Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Mas após esses 2 reis ter morrido, aí vem o reinado de Josias. E a Bíblia diz que Josias iniciou um reinado com apenas 8 anos de idade. E a Bíblia diz que ele andou reto perante o Senhor, e ele andou em todos os caminhos o qual seu pai Davi andou, e ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então quer dizer, esse rei Josias, ele começou a voltar a adorar o Deus vivo. Ele começou a adorar, a andar nos caminhos o qual o Senhor Deus quer que nós andemos. E ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda.
Uma coisa interessante, o qual eu acho aqui, que no início do reinado dele, após 18 anos de reinado, mais ou menos uns 28 anos, o qual ele já estava, ele iniciou uma reforma na casa do Senhor. Então ali ele usa todo o dinheiro, todo o tesouro ali, uma parte do tesouro qual o povo levou para a casa do tesouro, e ele inicia uma obra na casa, templo físico, templo o qual nós temos também a sua casa. Várias vezes a gente contrata aí, né, pedreiros, serventes para fazer esse trabalho, porque uma casa reboque caindo, pinturas feias, é muito ruim morar numa casa assim. Então Josias, ele começa a restaurar esse templo, mas só que, agora que vem a mensagem, só que nessa faxina, nessa limpeza, nessa edificação desse templo, eles encontram algo importantíssimo, o qual é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que esse livro foi encontrado, Euquias entregou o livro a Safã e esse o leu. A Bíblia diz que o escrivão Safã veio ter com o rei. Quando ele leu para o rei esse livro, a Bíblia diz que o rei rasga suas vestes. Está escrito aqui, tendo o rei ouvido essas palavras do livro, ele rasgou suas vestes. Porque quando ele leu esse livro, que ele ali houve tudo aquilo que Deus iria fazer naquela terra, iria fazer aquele povo. A Bíblia diz que Deus se ira porque os seus pais tinham abandonado ao Senhor e eles tinham voltado a adorar os outros deuses estranhos, deuses os quais os gentios adoravam lá no Egito, e Deus os tira do Egito com uma mão poderosa, forte. Esse Deus é o qual hoje ele está aqui, é um Deus em espírito e em verdade, um Deus o qual você não vê, mas nós cremos que ele é real, porque a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus, hoje ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, mas ele não nos deixou órfãos, ele envia o Espírito Santo de Deus para nos guardar, para nos consolar. Ele é que nos guia na verdade, na justiça e no juízo. E hoje é esse Deus o qual nós devemos adorar, em espírito e em verdade. Então, Josias, ao ler aquele livro, ele entendeu por que estaria acontecendo tudo aquilo. Então, esse livro foi encontrado, ele estava perdido. Talvez você tenha hoje na sua casa a Bíblia, mas ela está perdida na sua casa. Talvez você tenha trocado essa Bíblia, talvez você tenha deixado, abandonado essa Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra da vida, que nos dá vida abundante, vida eterna. A Bíblia diz que ela é viva, a palavra é viva, ela é eficaz. Ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva ao conhecimento da verdade. O que é conhecer a verdade? É deixar de fazer aquilo que está errado e começar a fazer a verdade na nossa vida. Talvez esse livro está perdido na sua casa. Muitas vezes tem várias casas que tem esse livro, a Bíblia na mão, que é a palavra de Deus. Ela está guardada, ela está em cima da cabeceira da cama, ela está em cima da rack. E muitos dizem que tem fé, mas não conhecem essa palavra, não conhecem um versículo dela. E talvez você que está hoje aí me ouvindo, né, e vendo essa mensagem e ouvindo, talvez esse livro está perdido na sua casa. Talvez você não tenha tirado tempo para ele. Talvez você não tenha tirado tempo para Deus. Aí você está igual aquele povo, abandonando a Deus e fazendo outras coisas, colocando Deus em segundo, terceiro, quarto plano, e colocando outras coisas em primeiro plano na sua vida. Sendo que a Bíblia nos diz que primeiro busca o reino dos céus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Eu quero trazer hoje para você uma reflexão, o que você tem feito com a palavra de Deus. Você tem meditado nela? Porque a Bíblia diz que Jesus pede que nós a
analisamos, que nós a lemos como um médico. O médico, ele analisa o paciente. O paciente, ele coloca o paciente em uma cama, ele deita, ele começa a analisar o paciente. Então a Bíblia tem que ser assim. A Bíblia não foi feita para ler, somente ler, mas para analisar a Bíblia, porque nela contém palavras de vida eterna. Eu quero hoje aqui trazer essa mensagem para nós. O que nós temos feito com a Bíblia? Ela está perdida na sua casa? Ela está perdida aí na cabeceira da sua cama? Porque nós temos ela, mas muitas das vezes ela está perdida. E eu quero hoje aí te despertar. Tira o seu tempo com Deus. Tira o seu tempo para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, analisar a Bíblia. Porque a Bíblia, nela contém palavras de vida e vida eterna. E o rei Euquias, o rei Josias, ele quando lê esse livro, ele rasga as vestes, e ele se humilha, e se você ler um pouco adiante, você vai ver que ele manda homens para que eles levem esse livro até a profetisa Hulda, para ver o que ela diz sobre esse livro. Então ela manda dizer, fala, leva ao rei, o qual enviou até a mim para saber o que o Senhor tem para esse povo. A Bíblia diz que a Bíblia fala que ela manda dizer ao rei que Deus iria trazer uma ira sobre aquele povo. Mas como o rei Josias voltou ao Senhor, trouxe todo o povo de volta ao Senhor, a Bíblia diz que Deus arrepende, que Deus fala com ele, olha, você não vai ver isso. Eu vou te recolher junto a seus pais. Você não vai chegar, como diz aqui, porque o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. O que eu quero te dizer hoje? Se você tirar o seu tempo para com Deus, para com a palavra dele, você vai se encher de Deus, você vai se encher do Espírito Santo, você vai se encher da palavra de Deus. E o Senhor, ele vai te livrar, ele vai te guardar. Porque quando nós nos preenchemos com a palavra de Deus, quando nós começamos a voltar aos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que a vida eterna, em João 17,3, a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. A Bíblia diz que Jesus, ele fala lá em João 17,20, não rogo somente por estes, o qual ele estava ali com os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Então nós só temos uma forma de conhecer Deus, somente pela palavra dele. Se você diz que tem fé, se você diz que é uma mulher, um homem que tem muita fé, mas não conhece a palavra de Deus, sinto muito te dizer, você está mentindo para si mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Então, a partir de hoje, busque ler a palavra, busque tirar o seu tempo com Deus, busque se preencher do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que anda na carne discerne as coisas da carne, mas o que anda no Espírito discerne as coisas do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus, somente aqueles que andam no Espírito. Eu quero já estar encerrando aqui e deixar para você essa mensagem. Aonde está na sua vida a palavra de Deus? Aonde você está colocando Deus na sua vida? Em primeiro ou em último lugar? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz aqui, em 2 Reis, que o livro foi encontrado, foi achado.
se ele estava achado que ele estava perdido. Porque o rei Manassés e Amon esqueceram de ler, esqueceram de levar esse livro da lei ao povo. E o povo se distanciou de Deus. E Deus se irou com eles, porque eles começaram a adorar deuses falsos, imagens de esculturas, postes ídolos, deuses que não podem fazer nada. Deuses que têm boca, mas não fala, perna, mas não anda, ouvido, mas não ouve, garganta, mas não sai som da garganta deles. Então, aonde está esse livro na sua casa? O livro da lei, o livro da vida, a boca de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje Ele nos chama a atenção. Aonde nós estamos colocando Deus na nossa vida? Em primeiro lugar ou em último lugar? Muitas vezes nós queremos intimidade com Deus, nós queremos ter intimidade com o Espírito Santo, queremos ser batizados pelo Espírito Santo, queremos ter intimidade, queremos ter algo com Deus sobrenatural, mas nós não nos preenchemos de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para você e para nós. É graça e bondade do Senhor estarmos aqui, ouvindo essa mensagem. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz no Salmo 91, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. A Bíblia diz que o Senhor dará ordem. O Salmo 91 diz que a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guardem de todo mal, para que praga nenhuma chegue à nossa tenda. A Bíblia também diz que os anjos, eles estão ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. A Bíblia também diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando justo e injusto, mas porém os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre aqueles que te temem. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos ser como Manassés e Amon, que abandonaram o Senhor, que começaram a adorar outros deuses, deuses falsos, e pararam de adorar o Deus vivo, o Deus único. A Bíblia diz que existe um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o qual o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu em resgate por nós. É esse Deus o qual nós devemos buscar, adorar, louvar e bendizer. É esse Deus vivo. Pai, toca nessa mulher, toca nesse homem, visita esse homem, visita essa mulher, este jovem, esta jovem, esta noite, Pai. Que o Senhor venha, Deus, transformar os nossos corações. Que nós, ó Pai, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu abençoo, meu Pai, essa casa, esse lar, e todos que nela estão, e este momento, ó Pai, esses que estão me ouvindo, esta mensagem, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo esteja conosco, Senhor. Eu quero te dar agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as virtudes e o poder do Espírito Santo, seja com a parte da igreja reunida em suas casas, e aonde estiver a família de Cristo reunida em toda a face da terra, que o Senhor chegue hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui, mais uma vez, trazendo essa mensagem para nós. Fique com Deus. Confie no Senhor, que Ele é a nossa única segurança. Jesus é a nossa única segurança, como está escrito aqui. Não sei se você vai conseguir ler. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Depois você abre na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, na Bíblia que está em sua casa. Encontre ela aí hoje. Se você tem ela aí, se você tem encontrado, continue com ela. Mas se ela está perdida na sua casa, encontre ela. Um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.